muito bom dia, né, a todas as pessoas presentes. É uma honra, assim, imensa para mim estar falando sobre isso, porque eu não tinha a menor ideia, gente, mas eu descobri em 2020, através de um instituto chamado Instituto Ethos. Eles fizeram uma pesquisa com as principais organizações do Brasil, mais de 500 empresas, e descobriram que apenas 6% das empresas no Brasil falam do tema do antirracismo, do letramento racial e da consciência negra. Eu não tinha a menor ideia disso. Confesso para vocês que eu fiquei assim chocado, até como consultor mesmo, né? Porque eu achei que esse assunto ele fosse super ventilado, porque no Brasil 54% da população é de pessoas negras. Então, para mim, era um tema que já estava ventilado em todas as organizações. Mas eu fiquei muito surpreso quando descobri que é um assunto tão pouco ainda abordado nas organizações brasileiras. Então, passei a atuar nesse campo, principalmente por isso, e descobri que a Consolidar já vinha fazendo esse trabalho, foi maravilhoso, né? Que essa parceria me levou a conhecer mais organizações ainda, e é através desse trabalho que eu venho aqui, que eu chego aqui, né? Então, eu fico muito feliz, de fato, de ter essa oportunidade, porque quando a gente fala de consciência negra, a gente acaba falando também do antirracismo, a gente fala sobre criar filhos antirracistas, que é um tema que aponta para o futuro, né? Afinal de contas, a gente está aqui junto hoje para criar uma sociedade melhor, né? A gente está querendo tornar o mundo um lugar melhor. Então, por isso, esse tema é tão essencial. Então, eu trago aqui essa apresentação, Consciência Negra, com uma capa bem plural aqui, com toda a pluralidade que a nossa sociedade brasileira tem. E aí, no próximo slide, né, na próxima tela, eu venho me apresentar. Deixa eu ver se está em ordem aí. Esse é o segundo? É o slide 2, né? O segundo é um com uma foto minha me apresentando, né? Mas aqui mostra, nessa tela, vocês já podem ver que tem possibilidade da gente tratar desse assunto que vão além, né, daquela teoria, vão além do que as pessoas falam para a gente, né? Que existem formas ativas da gente praticar esse tal antirracismo. Esse slide aí, se não me engano, é mais à frente, né? Deixa eu ver. O segundo, o número 2, não é esse, não. Volta lá na capa, isso. Aí o segundo, esse aí. Esse aí mostra como que eu caí nesse mundo, né? Eu caí nesse mundo através do Apolo, que é o meu filho, e fui buscar esse letramento racial, né? Porque a verdade, gente, é que tá todo mundo no mesmo barco quando o assunto é consciência negra. Opa, deixa eu ajustar aqui. Quando o assunto é consciência negra, a gente está todo mundo no mesmo barco, por quê? Porque falta esse repertório para gente. Falta esse letramento, porque a gente, infelizmente, não recebe isso na escola. A gente não tem esse respaldo da política pública, então a gente fica muito perdido. E eu, quando descobri que ia ser pai, que o Apolo estava chegando, eu vi que eu não tinha esse repertório e fui buscar outras famílias pretas para falar sobre isso, para pesquisar esse tema. E assim acabou nascendo, né, um coletivo de paternidade, de parentalidade preta, e a gente começou a aprofundar esse assunto. Então foi onde eu tive esse repertório para estar aqui. E aí no próximo slide eu apresento para vocês, né, o Apolo, que é o meu filho, que é quem faz eu estar aqui nesse assunto, né, nesse tema, nessa conversa tão importante. É, aqui agora no terceiro, né, no próximo slide, tem uma foto aqui que eu botei para não ficar um assunto muito abstrato, né, para vocês verem quem é. Acho que passou, terceiro. Ah, tá no próximo. Isso, maravilha. Aí, olha, aqui são 4 regrinhas que todo encontro tem, né? Que o que acontece aqui fica aqui. Ninguém precisa ter medo de parecer racista com perguntas ou comentários. É um espaço de aprendizado. Podem usar o chat à vontade para tirar dúvida. E se quiserem anotar, né, eu vou trazer alguns temas que podem ser novos, né? E a gente conversa junto. E na próxima tela, eu botei uma foto. Nossa, só para vocês saberem, né, quem é esse Apolo que eu falei. Esse menino que está aqui, ó, fazendo essa pintura, né? Esse aqui foi no aniversário dele. Gosto muito dessa foto. Então, a gente estava fazendo aqui uma pinturinha na festa dele. Essa moça do meu lado é a minha esposa, Tainá, e foi através dela, né, que era período de pandemia, a gente teve essa ideia de abrir um espaço
para falar de letramento racial, né? E a gente caiu nesse universo incrível de letramento racial e estabeleceu parcerias incríveis, inclusive com a Consolidar, né? Mas aí no próximo, já entrando no nosso tema de hoje, a gente já começa a abordar o assunto, né? Nesse quarto slide agora, no próximo, a gente traz por que que esse tema é necessário, por que que é importante falar disso, né? Que muita gente que entra numa conversa como essa pensa, pô, mas não tem nada a ver falar sobre consciência negra, antirracismo, letramento racial, afinal de contas, somos todos iguais. Essa história de racismo é vitimismo, é mimimi, não tem nada a ver falar sobre isso. E a verdade é que não. Mas por quê, né? A gente traz alguns dados aqui para mostrar por que que esse assunto é necessário e por que que é fundamental a gente falar sobre ele, né? O IBGE, só para vocês terem uma ideia, ele diz para a gente que 75% das pessoas analfabetas no país são pessoas negras, né? E por que que isso acontece, né? Por que que 75% dos analfabetos no país são negros, né? E a razão é que a primeira lei no Brasil, após a abolição da escravatura, né, quando acabou a escravidão lá em 13 de maio de 1888 foi que pessoas negras não poderiam frequentar a escola, não poderiam acessar o ensino formal. Então, você cria ali uma dificuldade de acesso à educação por pessoas negras por conta da própria lei, né? Então, até hoje, tem impactos dessa lei. Por quê? Porque mesmo hoje é comum você não ver pessoas negras que têm, por exemplo, os avós formados na universidade, né? Porque esse acesso à educação ele foi muito negado. O Instituto Folha mostra para a gente que 70% da evasão escolar, as pessoas que saem da escola, abandonam os estudos, são pessoas negras também. E por que disso, né? Porque o racismo estrutural, esse racismo que está em toda parte, ele está também na escola. Por exemplo, na escola a gente não ouve falar sobre pessoas pretas importantíssimas na sociedade brasileira, como a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que foi uma escritora, foi uma compositora, uma mulher assim que foi muito importante na vida cultural do país. Mas como ela era negra, preta, periférica, né, da favela, ela não aparece no nosso currículo escolar. Você tem também o próprio Dr. Luiz Gama, que foi um advogado abolicionista, né? Muitas escolas não falam no legado dele. Os irmãos Rebouça, né, que eram engenheiros também, fundamentais na sociedade brasileira. A primeira romancista, né, a primeira escritora desse país foi Maria Firmina dos Reis. A escola também não fala nela. Ou seja, a escola não aborda essas personalidades pretas tão importantes. Então, o aluno preto ele vê que aquele lugar não contempla a história dele, né? O Egito que se apresenta na escola é um Egito branco. A escola não fala na origem africana da matemática, da medicina, da engenharia, da arquitetura. Então isso leva a pessoa preta a não se ver nesse lugar. Até mesmo educadores pretos são muito poucos ainda no Brasil. Eu conheço pessoas que nunca tiveram um professor negro, por exemplo, né? Então você percebe por aí que a gente aprende socialmente a não associar a identidade negra aos estudos e à escola. E isso acaba impactando na evasão escolar, nesse abandono dos estudos. E aí, quando a gente vê pessoas que moram nas ruas, por exemplo, em São Paulo, 85% das pessoas que moram nas ruas, de acordo com o Instituto Qualitest, são negras. E quando a gente pensa no Brasil, aí o número cai para 70%. Mas ainda é um número altíssimo, né, de desabrigados. E alguém pode perguntar, pô, mas o que isso tem a ver com racismo, né? E a resposta é tudo, porque no pós-abolição, quando acabou a escravidão, a lei impedia pessoas pretas de comprar imóveis, propriedades e terras. A pessoa negra não podia comprar terras, ela era proibida. Por outro lado, o Brasil estava convidando, né, ao mesmo tempo, imigrantes holandeses, imigrantes italianos, imigrantes alemães para cultivar as terras do Brasil. Quem não viu aquela novela, né, Terra Nostra? Ela foi sobre isso. A história dos imigrantes italianos que foram chamados pelo governo para ocupar as nossas terras e cultivar
essas terras, né, com a agricultura, mas os pretos eram proibidos de possuir essas terras. Olha só a disparidade social, né? E aí, por outro lado, tinha uma outra lei que alguém, né, vocês devem ter aprendido essa lei na escola, eu me lembro dela da época dos estudos, que era a lei da vadiagem. Não sei se vocês lembram, né, de o que essa lei dizia, mas ela dizia que se você era pego pela polícia na rua e não tinha casa nem trabalho, você era considerado uma pessoa vadia e era presa. E aí, essa era a situação das pessoas pretas. Elas não tinham emprego e não tinham casa porque não podia. Então, das duas, uma. Ou elas fugiam para os morros e causavam esse processo que a gente chama de favelização hoje, né? As favelas surgem por conta disso, né? Essas pessoas pretas fugiam para o morro para não ser presas pela polícia. Ou então você era preso. E aí você cai nesse dado que está aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra para a gente que 66%, aí está 60%, mas o número já aumentou, 66% da população carcerária no Brasil é de pessoas negras. Ou seja, esse encarceramento da população negra já começa na abolição da escravatura. Ou seja, desde maio de 88, prender pessoas pretas de maneira arbitrária era algo cultural nesse país. O Ministério da Saúde traz um outro dado importante também para a nossa conversa, que de 16 a 24 anos, 40, a taxa de suicídio é 45% maior entre pessoas pretas, porque sofrem com as mazelas do racismo de diversas formas, né? Então, e um último dado, né? Vou trazer dois dados da ONU também. Violência policial. 79% das vítimas de violência policial, de acordo com a ONU, são pessoas negras também. As pessoas negras sofrem mais com a violência policial. A gente acabou de ver aqui no Rio de Janeiro, né, uma operação que deixou mais de 120 mortos. Olha só que loucura, gente. Não, não existe isso nem no cenário de guerra, né? Mas aconteceu isso há 2 semanas, né? 3 semanas aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram nos noticiários. A polícia entra na favela e naturaliza matar pessoas pretas. E de acordo também com a ONU, a cada 23 minutos, uma pessoa preta é assassinada no Brasil. É um verdadeiro cenário de genocídio. Então, o que a gente percebe é que esse racismo tem várias camadas. E aí, no próximo slide, na próxima tela, a gente traz que camadas são essas do racismo. Ele é estrutural, é multifatorial e ele é socioeconômico. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Vamos falar a linguagem aqui do povo, né? Quer dizer estrutural. Ele está na igreja, ele está na escola, ele está na nossa família, ele está nas empresas, ele está em toda parte. Ele está na estrutura. Por quê? Porque falta repertório, né? A gente não sabe como lidar com isso, com essa questão racial. E ele é multifatorial, são vários fatores, fator econômico, fator cultural. Agora vamos trazer exemplos concretos. Numa empresa, né? O que é um fator cultural? É quando você fala que, achando que está brincando, que samba é coisa de malandro, que samba é coisa de vagabundo. Isso é uma forma de racismo na cultura, porque você pega a cultura negra, o samba, o jongo, a capoeira, e faz como aquela lei da vadiagem que fez lá atrás, né? Você criminaliza. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas que praticavam capoeira, elas eram presas nessa época do pós-abolição, e quem ficava em roda de samba também era preso. Era chamado de vagabundo. Então, até hoje, as pessoas que curtem um samba, uma capoeira, elas são comparadas a pessoas vagabundas. Então, esse é um tipo de racismo que é cultural. E o racismo religioso, o que é isso? É quando eu chamo uma pessoa que frequenta a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, de macumbeira, falo que a pessoa pratica magia negra. A gente escuta essas falas nas escolas, nas empresas. Isso é racismo cultural. É um racismo que vai além da cultura e entra na religião, porque eu estou demonizando a religião do outro, né? Então, isso que é chamado de racismo religioso. Eu pego uma religião e demonizo. E por que isso é sério no Brasil? Porque, por exemplo, a apresentação sumiu, não sei se sumiu só para mim. Por exemplo, quando um professor leva a turma para assistir o filme do Thor, por exemplo,
coloca o filme do Thor na escola, o filme da Marvel, do herói, que é o Deus do Trovão, eu não vejo nenhum pastor falar nada, eu não vejo nenhum padre protestando, eu não vejo os pais ficando preocupados com isso, mas Thor é o Deus do Trovão. A gente está num país cristão. Como é que as crianças assistem filme do Deus do Trovão e está tudo certo? Agora, quando uma professora explica que na cultura africana você tem ahn, várias entidades chamadas de orixás, que são seres que a comunidade, né, as comunidades locais associam à natureza, Oxum, Oxumaré, Ogum, Iansã e assim por diante, Iemanjá, etc., as pessoas se descontrolam completamente. Ontem teve um caso, né? Não sei se vocês viram, um policial foi com uma metralhadora, olha só, numa escola, porque uma professora apresentou o tema dos orixás, que são um tema da cultura africana. Ela apresentou em sala de aula e um pai acionou a polícia quando viu que a filhinha dele de 4 anos fez um desenho de orixá, um desenho da Yansan em sala, chamou a polícia, o policial foi com uma metralhadora, invadiu a escola, colocou a professora contra a parede, porque ela ensinou cultura africana, obedecendo a lei. A Lei 10.639, de 2003, ela manda nós, professores, ensinarmos a cultura afro-brasileira nas escolas. E os orixás são parte da cultura africana. Eu preciso explicar o que é isso, do que se trata. Eu preciso falar sobre provérbios africanos, sobre quantos países tem na África? Tem gente adulta que passou pela escola, universidade e não sabe. Muita gente aqui no Brasil não sabe que a África é um continente com 54 países e mais de 2.000 idiomas. As pessoas não sabem, porque não chega essa formação na escola. A lei não é obedecida. Percebe como esse assunto é sério? Então a gente está muito além de falar sobre piadas, sobre conversas que a gente vê nas empresas, que é comum acontecer até. Mas essas conversas acontecem e essas piadas que são, na verdade, racismo acontecem porque falta esse letramento. Humberto, tá bom, você já falou do racismo cultural, do racismo religioso. Que mais que tem? Que tipos de racismo tem? Gente, já ouviram falar no racismo algorítmico? Esse, olha, pega a gente de surpresa, porque ele fala no chat GPT, no Gemini, Copilot, Manus, qualquer IA que você conhece, DeepSeek, qualquer uma delas, elas infelizmente reproduzem racismo. E alguém pode escutar isso e falar: como assim? Uma inteligência artificial? Ela não pode ser racista, ela não é uma pessoa. De fato, ela não pode ser racista, mas quem programou essa IA? Quem que fez os códigos dela? Será que eram pessoas neutras? Não, a gente sabe que a maioria dos programadores são homens brancos, de classe média, cristãos, né, cisgênero, ou seja, as características deles são refletidas naquilo que eles produzem, inclusive nos algoritmos e na IA. Então, vou trazer um exemplo de racismo algorítmico para vocês entenderem do que a gente está falando e por que esse tema é importante. Teve uma trend, né, uma tendência aqui no Brasil, que era pedir para a IA fazer uma imagem sua como se você fosse um desenho da Pixar. Foi uma modinha que rolou. E aí todo mundo pediu para fazer, né, uma imagem de si mesmo, como se fosse um desenho e tal. E foi uma tendência, não sei se alguém aqui participou dessa trend, né, na internet. Eu participei, achei bem legal o desenho que foi feito de mim. Mas teve uma deputada aqui do Rio de Janeiro, chamada Renata Souza, que ela também achou que podia, né, pedir a IA para fazer uma imagem dela. Então, o que ela pediu? Ela é uma mulher que mora na favela, então ela falou assim, isso aí foi o Bing Imagens, foi a IA que ela usou. Ela falou assim, faz uma imagem minha sorridente na favela. E aí a IA fez uma imagem dela com as tranças dread, né, que ela usa, sorridente, na favela, segurando uma pistola, gente. É isso aí. A IA fez uma imagem dela na favela, sorridente, segurando uma pistola. Isso é racismo algorítmico. O que tem a ver morar na favela com andar com pistola? Nada, mas a IA entendeu que sim. Por quê? Porque se associa estruturalmente favela à criminalidade, ao roubo,
ao tráfico. Então ela, que é uma deputada, foi colocada segurando uma pistola. Isso virou uma notícia que viralizou no país inteiro. Vocês podem até pesquisar depois e ver como esse tema é sério. Então, o que isso significa? Que quando eu pergunto uma coisa ao GPT, ao Bing ou a qualquer IA, eu preciso filtrar aquilo para entender se tem racismo ali na resposta que ele me entregou. A IA, gente, não é neutra. É sobre isso que fala o que a gente chama de racismo algorítmico, para que vocês não caiam em ciladas, né, nesse campo. Então, tem vários outros episódios que aconteceram com outras IAs em outros cenários. Eu lembro de um que viralizou também, que foi modelos de Barbie. Pediram para a IA fazer vários modelos da Barbie. E aí, quando pediram um modelo da Barbie alemã, fizeram uma Barbie nazista com o uniforme do exército nazista com a suástica no braço. A IA fez isso, olha só. Percebe? Eu estou dizendo isso para mostrar que a IA não é neutra. Quando você pedir uma coisa ao GPT, você precisa olhar com cuidado se aquilo ali está coerente. Então é muito importante Humberto, prestar atenção. Sim, desculpa te interromper, é porque a Jéssica mandou o desenho que você citou como exemplo da deputada no chat. maravilha, é isso. Olha só, isso viralizou no país, porque mostrou que o racismo é muito mais sério do que a gente pensa. Ele está até na inteligência artificial. Olha só que loucura, né? A gente nem para pensar sobre isso. Então, esse é um tema que a gente precisa ter um cuidado. Ah, Humberto, beleza, você falou do racismo cultural, do religioso, agora do racismo algorítmico. Tem mais? Gente, tem mais de 10, mas eu não vou falar todos, senão a gente vai ficar só falando nisso. Mas eu vou dar só mais um último, só para a gente entender que o tema é profundo, né? E é o que a gente chama de racismo ambiental. Eu lembro que esse teve uma treta na internet, porque uma deputada não, uma ministra falou nele, num evento internacional, racismo ambiental por causa das chuvas que as populações pretas perdiam as casas, e aí todo mundo fez piada com ela, porque falaram assim, ué, quem manda chuva é São Pedro. São Pedro, então, é racista agora? KKKK. E ficou o país todo fazendo essa brincadeira, não entendendo o que significa racismo ambiental. Então, através desse episódio, deu para ver que, de fato, no Brasil, as pessoas não sabem mesmo o que significa racismo ambiental. Então, eu vou usar essa oportunidade para explicar, porque para a gente poder sair desse lugar do senso comum. Então, o que é racismo ambiental? É o governo entender que as pessoas pretas, as pessoas pobres e as pessoas periféricas não merecem viver com o mesmo padrão de dignidade que as outras pessoas. Então, o que eles fazem? Empurram essas populações pretas, pobres e periféricas para as piores regiões possíveis, que são o quê? As encostas, as beiras de rio, lugares onde você tem, por exemplo, muitos deslizamentos, ah, lugar onde tem assoreamento, lixões. É comum comunidade preta perto de lixão, favelas perto de lixão. Tem várias, né? Não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. Isso é o que a gente chama de racismo ambiental, quando você entende que existe um ambiente para pessoas pretas. Que ambiente? Onde não tem saneamento básico, onde não tem água tratada, onde tem esgoto a céu aberto, onde tem lixo hospitalar descartado. Isso é racismo ambiental. Não tem nada a ver com São Pedro, né, ser racista. Percebe como é um tema profundo, né, que envolve até mesmo as políticas públicas? Então, esse é um assunto muito sério. Por isso que a gente fala que o racismo é multifatorial. E aí, gente, tem um tipo de racismo que eu preciso trazer também, fechando cinco, que é um tipo que está na nossa vida, está no dia a dia. E a gente, às vezes, comete sem querer, que é o racismo recreativo. O que é isso? É quando eu quero fazer piada para tentar ser engraçado, conectando traços de uma pessoa preta a algo cômico. Então, por exemplo, nossa, seu cabelo está parecendo uma juba, hein? Gente, isso aí é uma animalização. Você está animalizando a pessoa negra, comparando o cabelo black dela à juba. Ou quando você fala assim, nossa, que lapa de nariz que você tem. A pessoa tem aquele nariz mais largo, porque é um traço do fenótipo negro. Isso não é engraçado, não se faz piada com os traços da pele de alguém. Eu já vi gente falar assim, ah, você é cacau 70%. Você não, você é chocolate ao leite, porque é mais clarinha. Não se faz isso.
Porque você está colocando a pele da pessoa como um critério que, na sua opinião, é algo engraçado. Então, isso é muito sério. Não se faz piada com tom de pele, não se faz piada com cabelo. A gente já teve vários casos de processo em empresa e bullying em escola, chamando pessoas pretas de cabelo de assolã, bombril, né, comparando o cabelo a essa palha de aço, né? Esse é um exemplo de racismo recreativo. Na escola isso acontece o tempo todo, a ponto do ano passado um menino ter se suicidado de um aluno de uma escola privada de São Paulo, de tanto racismo que ele sofria, ele não aguentou a dor e, infelizmente, tirou a própria vida. Essa notícia viralizou no país, foi tema de vários debates, várias escolas promoveram reuniões. O próprio Consolidar foi super solicitado para falar também com escolas, né? Eu tive oportunidade de representar, inclusive, o Consolidar em equipes de escola. Então, a gente está até hoje falando sobre, porque nem as escolas estão sabendo lidar com isso. E aí, para ilustrar isso, eu trago 5 datas que as escolas não falam quase sempre e que são importantíssimas. Ontem foi um exemplo. Ontem foi dia 18 de novembro, que é o quê? É o Dia Nacional do Combate ao Racismo. Vocês que têm filho na escola, teve atividade, teve feira de ciências, teve um trabalho, teve uma menção a essa data. Infelizmente, a maioria das escolas nem tocou nesse assunto. Na escola do meu filho não teve nada. A única coisa que falaram é que quinta-feira vai ser feriado e não vai ter aula. Nem que feriado vai ser. Eles falaram no recadinho que mandaram para gente. Só disseram que vai ser feriado. Consciência negra nem é pauta, gente, em muitas escolas brasileiras. Para vocês verem como o tema é sério ainda, né? Infelizmente. Então a gente precisa falar sobre ele. Mas que datas são essas, então? O 18 de novembro, que é o Dia Nacional do Combate ao Racismo. Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, também não é falado na escola. Dia 31 de julho é o Dia da Mulher Africana, não se fala nada também no Brasil, mesmo o Brasil tendo 54 a 55, alguns argumentam até 56% da população negra. Tá bom, Beto, fala aí, que dia mais tem? O dia 21 de março. Ninguém fala sobre o dia 21 de março nas escolas. Por que será? Por que não tem um projeto político-pedagógico que estimule isso? Coordenação que fale isso? Né? Não tem, mesmo na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, mas não é cumprido, que é o dia do Dia para a Eliminação. Esse é o nome, essa é a palavra que escolheram. O Dia Nacional da Eliminação para a Desigualdade Racial. Né? Então, é um dia para combater a discriminação racial. 21 de março. A escola não fala nada. Então, 18 de novembro, 21 de março, 25 de julho, 31 de julho e o próprio dia 20 de novembro, que muita escola não está mencionando, infelizmente. Então, por isso que é socioeconômico, é cultural, é estrutural e é multifatorial. Então, esse é o slide que eu fico mais tempo para mostrar como que esse tema está presente na nossa sociedade. Bom, vamos para o próximo, então, né? No próximo, o que a gente está trazendo? Que a gente escuta tudo isso e a gente fala assim, poxa, eu vou ser um agente, então, antirracista. Só que só ter a intenção de ser antirracista não dá conta. A gente precisa da intencionalidade. O que é a diferença, né, entre intenção e intencionalidade? Intencionalidade, ela é mensurável, ela pode ter prazo, ela tem dados, ela não é só uma vontade como a intenção que dá e passa. Vou dar um exemplo. Se você for intencional na educação antirracista dos teus filhos, você compra bonecos e bonecas pretas para ele. Então, faz uma viagem mental aí no armário de brinquedos do teu filho, no baú de brinquedos dele, vê quantos bonecos e bonecas pretas tem lá. E aí já tem alguém pensando, ué, Humberto, mas meus filhos são brancos, por que eu vou dar boneco preto para ele? Ué, eu que devolvo a pergunta. Se as crianças pretas brincam com bonecos e bonecas brancas, por que crianças brancas não podem brincar com bonecos e bonecas pretas? Isso já é ensinar antirracismo em casa. Quando você naturaliza as pessoas negras.
Então, se tem um total de 0 bonecos e bonecas pretas na estante de brinquedos dos teus filhos, você não está sendo intencional no teu antirracismo, infelizmente. Então, essa é a diferença entre intenção e intencionalidade. Intencionalidade, você faz coisas concretas, você é intencional, proposital. Você tem planejamento, você tem estratégia. Essa é a diferença. Então, a intencionalidade, ela envolve interdisciplinaridade, as disciplinas da vida, culinária, música, saúde, todas elas vão convergir para o antirracismo. Mas como? Saúde, como assim? Eu vou estudar. O que as culturas negras falam sobre autocuidado? Vou trazer um exemplo aqui. Meu filho Apolo tem problema na via respiratória. Quando a gente dá um banho de folha de eucalipto nele, na hora ele melhora. Desobstrui as vias respiratórias, ele fica respirando perfeitamente bem. Você ferve a água, bota folhas de eucalipto e dá o banho na criança depois. E aí é show, funciona na hora. Mas eu sou cristão, né? Eu sou um pastor da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Se eu falar para os meus irmãos da igreja que eu dei um banho de folhas no meu filho, meu Deus! Vão dizer que isso é macumba, feitiçaria, magia negra, porque é isso que falam de banhos de folhas. Isso é um racismo cultural também. Isso é uma tecnologia ancestral de povos africanos e indígenas. Você dá banhos de folhas. Tanto que no spa você tem banhos de ervas calmantes, banhos de ervas. Quem já fez spa sabe. Você tem banhos com ervas que são para relaxar, para abrir os poros, para você se acalmar. Então tem também ervas para você respirar melhor, para você se tranquilizar. Isso faz parte da vida. Sandra, levantou a mão, fica à vontade. Eu levantei, que eu tô lembrando, você está falando de banho de ervas, e eu não sei aqui, turma, se vocês já passaram por isso, mas eu passei muito, eu muito pequena, numa benzedeira. Era uma senhora, assim, devia ter, Humberto, uns 80 anos, uma senhorinha negra. Então, quando eu tinha também essas questões respiratórias, então a minha mãe levava para Uhum. benzer. Então, eu lembro que ela pegava ali uma folhinha, benzia, você já saía ali um pouquinho melhor. Mas é que você veio me falando isso, eu lembrei daquela senhorinha, né? Uma senhorinha preta, benzedeira. Eu tinha ali acho que uns 6, 7 anos, enfim. É Fui, isso. fui com o cheiro das ervas agora com você. Exatamente isso. E isso, gente, aí a gente chega numa descoberta sobre o racismo, né? Que é a grande pergunta, né? Que não quer calar. Afinal, o que que é o racismo? Que a gente fica pensando que é só preconceito contra pessoas pretas, mas isso é uma explicação muito simplória. O racismo, gente, é uma tecnologia. Por que que é uma tecnologia? Porque ele me dá um resultado exato daquilo que eu quero. Nesse caso do Brasil, o que que eu quero com o racismo? Eu quero que as pessoas evitem o máximo possível tudo que tem a ver com a África, tudo que tem a ver com a identidade negra. Então, eu implanto nas pessoas o medo de tudo que é conectado à cultura africana, incluindo banhos de folhas, incluindo óleos essenciais que vêm também das folhas, né? Eu conheço pessoas que se recusam a usar óleos concentrados. Óleo, por exemplo, óleo de... Você tem de vários, né? O óleo de alecrim, por exemplo, é importante para síndrome do pânico, para depressão, mas tem pessoas que espiritualizam até o óleo essencial, olha só, e não usam óleo essencial porque acham que tem algo ali de maligno, né, do campo da magia. E o número 2, intersetorialidade, o que que é isso? Vários setores, como a gente está fazendo aqui. Eu sou do setor da educação, vocês são do setor corporativo, e a gente está dialogando, promovendo o antirracismo. Os setores da sociedade precisam estar junto quando eu sou intencional na promoção do antirracismo. Perfeito? E a interinstitucionalidade? Também é o que a gente está fazendo aqui. Eu represento o coletivo Pais Pretos Presentes, estou em parceria com a Consolidar Diversidade, trabalhando para uma outra organização, ou seja, são 3 organizações dando as mãos para promover uma sociedade antirracista. Olha que lindo! A interinstitucionalidade é fundamental para a gente promover o antirracismo. Por isso que eu estou tão feliz aqui com vocês, né? É uma honra estar aqui promovendo essa discussão. Bom, no próximo slide tem mais 2 fatores da intencionalidade que eu preciso trazer também para que vocês possam aprofundar esse assunto e já me disponibilizo, tá, gente? Eu estou aqui falando com vocês durante esse momento, mas para além de agora, contem comigo nesses estudos para aprofundar esses temas, porque esse tema é um tema para a vida. O antirracismo
é para a vida inteira. Multidisciplinaridade. A gente já falou da interdisciplinaridade lá na frente. E a multi, qual é a diferença? A multi é que são várias disciplinas necessárias para a gente ser antirracista. É a culinária, é a gastronomia, é a música. Como assim, Humberto? Música? É. Você já pegou o Spotify? Já teve a curiosidade de no YouTube Music ou qualquer aplicativo que você use para música e colocar música do Senegal, Moçambique, Angola, Zâmbia, Gabão, Suazilândia, Guiné-Bissau, qualquer um dos 54 países africanos? Já ouviu uma música da Tanzânia? É de graça, gente, é só escrever aqui. Música, Tanzânia, vai aparecer. E por que a gente não procura? Porque o racismo estrutural cria esse desinteresse na gente, em tudo que é africano. Tem gente aqui que nunca viu um filme nigeriano, e a Nigéria tem a terceira maior indústria cinematográfica do planeta. Primeiro é a norte-americana, estadunidense. Segundo é Bollywood, da Índia. E em terceiro, Nollywood, que é a nigeriana. E ninguém aqui nunca viu um filme nigeriano. Eu nem conheço vocês e sei disso. Por que eu sei? Porque o racismo estrutural faz com que a gente não procure a cultura da Nigéria, do Senegal, Moçambique, assim por diante. A gente é implantado por uma cultura do medo de tudo que vem desse continente africano. Por isso que a multidisciplinaridade é importante. Até o cinema entra para a gente aprender sobre esse universo incrível que é a cultura negra. E multiletramento, o que é isso? Hoje, promovemos aqui o letramento digital, quando a gente explicou que o que a IA entrega não é neutro, isso é letramento. Falamos sobre letramento social, quando eu expliquei por que dados que a gente vê hoje com a população negra tem a ver com pós-abolição da escravidão. Fizemos um letramento racial, quando eu trago elementos da cultura negra que são ok, como banho de folhas, por exemplo. Tem nada de macumba, de feitiçaria, de magia negra. A ciência mostra, né, que as folhas têm propriedades naturais que promovem a saúde. Toda a nossa farmácia hoje é baseada em folhas, só que o medicamento tem ali em comprimido, mas originalmente eles pegaram folhas para fazer essas medicações. Todo mundo sabe disso, não tem nada de novo. Só que a gente, por uma tecnologia, cria essa repulsa às culturas africanas. E aí no próximo, gente, já indo para o final, eu já vou trazer só um apontamento do que acontece com a gente num encontro como esse. A gente primeiro tem aquela negação, né, racista, eu não. Mas aí vem a informação, a gente sabe que a gente realmente evita a cultura africana, que a gente acha que Umbanda é demônio, que Oxum é capeta, etc. Bate aquela culpa, mas aí o que a gente faz com essa culpa? A ideia é que a gente faça o estágio 4, a gente saia da culpa e vá para o antirracismo, a gente promova o letramento. Por quê? Por exemplo, olha como que o racismo tem consequências complicadas. A gente está no Novembro Azul, que fala da saúde do homem. O que mais se fala na saúde do homem é sobre o câncer de próstata. Quando a gente pesquisa esse assunto, no Google Imagens ou em qualquer IA que você quiser, só vai aparecer pessoas brancas ali. Porém, homens brancos. Mas quem mais tem câncer de próstata no Brasil é o homem negro. Mas a gente não fala sobre isso, nem nas organizações. Nenhuma organização fala assim, ó, você, homem negro, atenção, a incidência de câncer de próstata é maior no seu recorte da população. Já fez o seu exame do PSA? Não precisa do toque, o sangue revela. Ou seja, uma campanha de conscientização simples, pode ser feita num e-mail, num áudio, em um videozinho de 10 segundos, mas não chega esse atravessamento racial nos temas que a gente fala. Outro exemplo, agosto dourado, aleitamento materno. A maioria das organizações que fazem comunicação interna sobre isso não colocam mães pretas amamentando nas campanhas, né? Por quê? Porque a mulher preta é mais associada ao trabalho braçal, ela é a babá, é a empregada doméstica, mas o maternar, o cuidado, não é associado à mulher negra. Então, raramente você vê, na campanha do aleitamento materno, mulheres pretas ali nas imagens de divulgação. Isso é praticar antirracismo, quando intencionalmente eu coloco pessoas pretas nas peças das campanhas do meu negócio. Perfeito? Bom, vamos para o próximo, então, só para trocar em miúdos, né, o que a gente conversou aqui. Então, não existe letramento racial sem racialização das pessoas brancas, que é o que a gente está fazendo aqui.
A gente está racializando quando a gente mostra, ó, tá vendo quando você não vê problema no Thor, mas vê problema em Oxum? Você está sendo racista, sim? Tá vendo quando você pensa que banho de folhas é macumba, é magia? Isso é racismo, sim? Isso é racializar. No próximo slide, a gente tem mais uma reflexão sobre isso, que eu acho que, ó, o repertório também, o repertório do antirracismo, ele precisa envolver a cultura negra. E aí eu trago aqui alguns elementos para ajudar nisso. O calendário, já falei nele, né? Falei de 5 datas que a organização, escola, família, você em casa com os filhos pode falar no 18 de novembro, no 20 de novembro, no dia 25 de julho, no dia 31 de julho e no dia 21 de março. Você pode falar sobre isso com os filhos. Nguzo Saba, que são princípios africanos, 7 princípios, vocês podem pesquisar e quem quiser aprofundar pode me procurar no LinkedIn, pode cobrar. Inclusive, gente, eu trouxe um material para vocês gratuito, tá no Instagram Pais Pretos, tá? Vocês vão clicar lá no perfil. Eu tô com um livro para vocês de presente chamado Seja Potência Negra, que é esse livro aqui, que ensina muitas das coisas que eu estou falando aqui. Tá em PDF lá, estou presenteando vocês. Só ir no Instagram Pais Pretos, que é o nosso coletivo, eu botei no link do perfil, tá certo? Bom, Kwanzaa é uma celebração que vai de 26 de dezembro a 1º de janeiro, que fala na cultura negra. Mandala que eu escrevi aqui é a Mandala dos Valores Afrocivilizatórios, que ninguém aqui nunca ouviu falar, mas é um trabalho de uma pesquisadora brasileira chamada Azoilda Trindade. Gente, vale muito a pena conhecer essa mandala, porque ela pega alguns valores da cultura africana e sintetiza em um desenho para você aprender de maneira mais fácil. Então, Mandala dos Valores Afrocivilizatórios, da Azoilda Trindade. Pode me mandar mensagem que eu explico melhor para vocês aprofundarem. E o termo, a palavra racialização, é fundamental para a gente aprender a racializar tudo. Foi num restaurante? Dá uma olhadinha para ver quantas pessoas pretas tem naquele espaço, para ver se é um espaço inclusivo. Faz esse teste também nas empresas, nos lugares onde você for, para entender se existe inclusão intencional ali, né? Então, esse exercício da racialização é muito bacana. Bom, no próximo slide, a gente tem mais alguns pontos aqui que eu vou passar só para a gente conhecer, termos para vocês pesquisarem. Como é que a gente pode ser antirracista de fato? Aqui eu não vou aprofundar, não, e a ideia não é essa mesmo, é só citar para vocês conhecerem como esse assunto do antirracismo é incrível, é vasto e tem muito campo para o aprendizado. 4 termos aqui para vocês pesquisarem. O 4 vocês já conhecem, que é vieses inconscientes. Mas pesquisa o que é fragilidade branca, vocês vão achar bem interessante. Pacto da Branquitude, tem até um livro da Cida Bento com esse nome, para vocês conhecerem mesmo. E a própria palavra branquitude. O que é isso, né? Então, trabalho de casa, né? É jogar no Google, pesquisar para aprofundar esse repertório, tá bom? Bom, no próximo, a gente já começa a caminhar para dicas práticas para vocês. Vamos lá, próxima tela. Que dicas são essas, né? Que essa formação, essa educação antirracista, ela pode ser informativa, ela pode ser formativa e pode ser imersiva, como a gente está fazendo aqui. Você não traz só informações, mas você procura, além da formação, entrar nessa cultura. E aí fica a dica que eu deixo, né? Frequente restaurantes africanos, né? Tem vários em São Paulo. Visita um quilombo, vai numa roda de samba, numa roda de jongo, se aproxima da cultura negra para, de fato, entender o que é esse letramento racial, tá bom? E aí, no próximo, já amarrando, eu trago aqui dicas de intencionalidade. Eu falei de uma, né, que é dar bonecos desses para os filhos. Esse material é de vocês, para vocês estudarem e quem quiser tirar dúvida, me procurar para a gente aprofundar. Mas procurar livros também com protagonistas pretos para os filhos, procurar mostrar animações com personagens pretos. Ó, existe o Nani Nilo, existe A Hora do Black, tem Super Choque, vestuário, comprar uma bata africana, tocar músicas do continente africano para os filhos conhecerem, para você também conhecer. Assiste um filme africano, isso também é antirracismo. E trazer pessoas pretas, crianças pretas, para o convívio dos seus filhos. Ah, Humberto, mas no meu condomínio não tem criança preta. Leva para o shopping, leva para a pracinha. Vai no parquinho, vai onde tem criança preta para ter essa interação. E você próprio procura pessoas pretas para frequentarem a tua casa, para você se relacionar e ter um antirracismo intencional. Perfeito? Bom, isso é o que eu queria trazer assim de repertório para vocês. Contem comigo nessa jornada, sabe? De verdade mesmo, para a gente conversar nas redes sociais, ó, livros aqui
para vocês poderem comprar para os filhos. Tem livros também para adultos. Na Minha Pele, por exemplo, do Lázaro Ramos, é incrível. Então, quem quiser mais dicas de material, gente, eu estou aqui para sempre, tá? Porque tem um provérbio africano que ensina que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Então, contem comigo nessa jornada antirracista. Eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou em toda parte, né? Só procurar Humberto Baltar ou Pais Pretos que a gente vai trocando. Se alguém tiver pergunta, comentário, o chat está aberto, né? Microfone, fica à vontade, tá bom? Obrigado por esse privilégio de ter essa troca com vocês. Certo, tem algumas questões no chat, se você quiser dar uma Maravilha. olhadinha. Como eu estou no celular, deixa eu ver se eu desapareço se eu abrir o chat. Eu acho que não. Cliquei, eu ainda estou aparecendo? Estou lendo. Nossa, que legal! Nossa, incrível esse relato da Elaine, né? Essa coisa de ter que alisar o cabelo, sabe? Isso, ainda hoje, tem empresas exigindo isso, né? Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, Karina. Essa questão do cabelo é muito séria. Estou vendo aqui a reflexão que a Rejane trouxe, né? Da benzedeira. A gente realmente cria um preconceito, né? Contra essas senhoras pretas que trazem esses saberes, né? Que são culturais, e faz parte, né? No Nordeste você tem essas benzedeiras, só que não são pretas, porque as pessoas são pardas no Nordeste. Mas ainda existe, ainda está vivo na cultura brasileira. Gente, obrigado, assim, pelos comentários. Isso é muito importante para aprofundar, né? E quem tiver mais perguntas sobre coisas que não deu para abordar, fica super à vontade para me procurar nas redes sociais, que eu entendo que essa é uma formação para a vida. O letramento racial, ele pode transformar a nossa vida em várias áreas, sabe? Quando a gente se abre, né, para conhecer essas novas culturas. A gente está falando de um continente, como eu disse, né, são 54 países. É muita coisa, é muita riqueza que a gente não pode perder por conta de racismo, não é verdade? Então, contem comigo nessa jornada, não só hoje, mas sempre. Obrigado pela oportunidade. Humberto, eu vou só fazer um comentário aqui em cima do que a Elaine falou do cabelo, Sim. é, que eu sempre falo isso em outras sessões, que há muito tempo atrás, na revista Marie Claire ou Nova, uma ou outra, eu não vou Uhum, lembrar, saiu ali um editorial para falar sobre moda. E uhum, tinha, nessa matéria específica desse ano, era sobre mulheres pretas, né? A moda das mulheres pretas. Então, dando ali as dicas de como é que você tinha que se vestir. E eu lembro que era assim: você tinha que colocar roupas com cores claras e batom. Era proibido, e era assim mesmo, era um X vermelho, era proibido usar o batom vermelho, porque o batom uhum. vermelho, ele colocava mais a boca em destaque. Então, quando você fala que está em todos os lugares, acontece em tudo, também está numa revista para Uhum. mulheres, falando de moda, né? E que ali já vem, olha, não use o batom vermelho, porque ele vai destacar o que você não quer que destaque, né? Então, e não Sim. era para as mulheres em geral, era exatamente para as mulheres pretas. Então, quando a Elaine colocou aí a questão do cabelo, imediatamente eu me lembrei sobre moda, sobre roupa, sobre beleza, porque por várias vezes, e aí eu falo muito por mim, né? Uma mulher parda, pequena, me achei feia durante muito tempo, porque você é colocada nesse lugar, né? Você é feia, a sua cor, a sua boca, seu cabelo, enfim. Então, a gente também, quando via revista de moda, a gente não via beleza ali. Era muito Uhum. colocado ali, muito de canto, né? Então, a Elaine, quando fez esse comentário, imediatamente me lembrei disso. E que não é verdade, né? Não é nada real isso de beleza. É isso. Perfeito. Gente, só para dizer para vocês também, a gente vai disponibilizar o livro, Humberto. Você falou em PDF Uhum. nos grupos, Boa, que a gente tentou mandar aqui e não conseguiu, mas a gente envia no grupo tanto a apresentação quanto a gravação da palestra também. boa. A Nelma levantou. É a Nelma? A Nelma levantou a mão. Pode falar, Nelmi. Uhum. Oi, bom dia. Bom dia. É, alguém colocou no chat a respeito de benzedeira, né? E é impossível não lembrar da minha avó materna. Ela é Nossa. nascida do Quilombo, era, né? Nascida do Quilombo, e ela era benzedeira. E era tão comum que eu me recordo que na infância a gente quase não procurava médico, era sempre a vovó.
E assim, até hoje, eu ainda sou adepta, né, a visitar uma benzedeira, porque é muito bom. Eu tenho Uhum. uma sensitividade assim um pouco aflorada, então Nossa. eu acho que eu trago isso da minha avó em mim. E assim, é difícil encontrar uma benzedeira, Uhum. porque, infelizmente, as pessoas realmente enxergam de uma forma muito distorcida. Mas para quem conviveu com uma na família, dentro de casa, a gente sabe o quão bom é, né? O Uhum. quão, assim, o quanto fazia bem para gente. E é uma pena que elas estão sumindo. Se Uhum. tem alguém que é perto da gente, às vezes elas costumam nem comentar que são benzedeiras. E realmente, assim, é uma lembrança muito boa que me veio aqui à memória. E algo que eu gostaria que tivesse mais, que elas tivessem mais coragem, né? Que é uma questão de coragem também, de falar, não, eu sou benzedeira, eu atendo você quando você precisar, porque às vezes a gente precisa apenas desse toque delas, que é muito especial. Então, obrigada Verdade. quem lembrou dessa pessoa que realmente eu trago no coração. Que Obrigada. bom. Obrigada, Nelma. Nossa, que relato lindo, né? Sarinha, lindo, né? Dá tempo de eu mostrar um item aqui, Sarinha? A Sem Sheila quer atrasar? falar também? Pode mostrar. Deixa só a Sheila. Não, Ó, só para pode ir. mostrar, já passo para Sheila. Tá vendo esse espelho, gente? Uhum. Esse espelho, Humberto, foi de uma mulher escravizada. Tá vendo aqui? Nossa. Uhum. Ó. E passou de gerações a gerações, e ela deu para a neta dela, né? Passou lá para várias, várias gerações e passou para a Uhum. neta, que era a minha avó, né? Era neta dessa mulher e veio parar como herança para mim. Olha isso. Aqui, Nossa, ó. incrível. É. Depois eu mando a foto para a Sarinha passar para vocês, mas é muito legal. Uhum. E pesadíssimo, assim, muito pesado. Então é isso, Nelma, a gente vai carregando também essas heranças, né? Sentimentais. Maravilhoso. Sheila? Agora eu fico até meio sem graça de falar, depois de relatos tão bonitos. Mas é só para compartilhar uma experiência pessoal, né? A minha mãe é uma pessoa bem bem de mente fechada. A Sara tá aqui do meu lado fazendo assim, achei que era comigo. Minha mãe é uma pessoa, não é de mente fechada, mas assim, uma pessoa que teve uma criação mais regrada, assim, né? Mais com a visão mais fechada mesmo. E minha mãe, ela nunca gostou nós somos católicos, né? E minha mãe nunca gostou que eu frequentasse outras igrejas. Depois de mais velha, quando ela viu que eu estava parando de ir na igreja católica, mas por questões minhas mesmo, ela falou assim, minha filha, vai na igreja, qualquer um que você quiser, pode ir, deixa que você vai. Vai. Então, a partir de um tempo, ela mudou esse posicionamento. Só que o que eu acho curioso, depois de mais velha, que eu fui perceber, quando eu era mais nova, eu sempre passei muito mal, de mal-estar mesmo. E minha mãe, o primeiro recurso que ela tinha para me levar não era no médico, era numa benzedeira. Ela acha que a benzedeira é católica, evangélica, ela acha o quê? Né? Eu não sei o que que ela achava, não, mas o primeiro recurso dela era levar numa benzedeira. E hoje eu sinto falta de ir numa benzedeira, porque tem coisa que médico não resolve, psicólogo não resolve, a gente que é ir ter uma experiência assim que vai ser diferente de tudo que a gente de tudo que é biológico, né? Uhum. Então, eu só queria compartilhar, né, depois o relato da Nelma, que foi tão bonitinho, sobre a avó dela. É. Mas é porque quando falaram de benzedeira, eu já venho pensando nisso há um tempo. Eu falo com uma amiga minha, não sei se ela está na, na palestra também, a Bruna, a gente fala assim, não, a gente tem que ir numa benzedeira, porque tem alguma coisa aí que a gente precisa descarregar, se livrar. E minha mãe me levava na benzedeira. E era o primeiro recurso dela, ao invés de ser um médico. E é uma pessoa que tem uma crença limitante aí de que religião tem que ser só uma, de que é só a dela que, Uhum. que vale. E me levava na benzedeira. Não sei qual que era a concepção dela de benzedeira, não, mas ela me levava na benzedeira. Olha. Incrível.
Muito legal. Diogo levantou a mão? Oi, bom dia, Humberto. Bom dia, pessoal. Tudo Salve, bom bem? Bom dia. dia. Tô um pouco nervoso aqui, mas eu só queria. Eu achei muito interessante a palestra, de verdade. Não acrescentou demais, assim. Eu só queria contrapor um ponto, até para, se você quiser, Humberto, a gente Sim, debater sobre a questão do racismo algoritmo, que eu ouvi você sim, falando. Você comentou que a maioria dos programadores são brancos uhum, e cristãos, por isso que o racismo algoritmo existe. Mas eu discordo um pouco desse ponto, porque, na verdade, os dados que são enviados para as IAs, eles são levantados com base na desigualdade histórica e social. Então, sim, muitas vezes, não exatamente os brancos e cristãos que estão atrás dos computadores têm ação, né? É claro sim, que a gente tem exemplos reais sobre isso, que, por exemplo, os sistemas de reconhecimento facial feito por IAs com pessoas uhum, negras, eles não atuam de forma tão eficaz. A gente tem sim, os algoritmos, né, de crédito, né, que quando eles veem que são minorias, então eles fazem menos crédito para as pessoas que são sim. minorias e tudo. Mas não exatamente porque as pessoas são cristãs ou brancas, mas assim por falta da diversidade, né, de abrangência da IA, de entender o posicionamento social daquele período, né, da nossa época Exatamente. atual. Exatamente, então, você está confirmando, né? Porque a religião considerada como padrão, mainstream, né? É a religião cristã. A pessoa ser ou não, acaba não fazendo diferença. Esse que é o grande problema, é porque ela entende que existe um padrão, que é norma, que é o default, né, na linguagem computacional, e tudo que não é aquele padrão é marginalizado. E a escolha é por maioria. Então, o que tem mais? Tem mais cristão, mais pessoas brancas nesse universo, tem mais pessoas lidas como heteronormativas. Então, dificilmente você vai encontrar um conteúdo que contemple pessoas homoafetivas, bissexuais e assim por diante. Isso. Tudo que é padrão prevalece. Esse que é o grande problema que eles ainda não descobriram como vai contornar com a inteligência artificial. É a grande discussão de como é que você contempla toda a pluralidade de pessoas, de histórias, de identidades? Olha, essa pergunta é um nó e eu não sei o que eles vão fazer para conseguir contornar isso. É uma grande pergunta que todo mundo que estuda o tema está se debruçando, porque ela sempre vai se basear na maioria, né? Uhum. Então, o que que faz, Eu né? achei muito, mas eu achei muito bacana você ter frisado sobre isso, exatamente porque o algoritmo, ele é falho por identificar Sim, esses padrões, né? exato. Eu só quero tirar um pouco da sua fala do que você falou sobre os cristãos e brancos. Ah, eu sou cristão, eu sou pastor, tá? Eu estou dizendo isso porque o padrão dele é tomar a maioria como regra. E aí, Justo, quando você toma a justo. maioria como regra, todo mundo que não está nessa maioria vai ser marginalizado. E a gente hoje tem pessoas que não estão nem ficando, né, na escola porque por causa da religião que seguem, que elas são invisibilizadas e etc. Então, se o algoritmo segue essa mesma lógica de se guiar pela maioria, quem não está nesse grupo da maioria, com certeza vai sofrer preconceito. Isso é Se torna a minoria que é exato. desvantajada, né? Não, É por isso que super entendo. Sim, é por isso que está se tentando encontrar um jeito de todo mundo ser contemplado, mas eu sinceramente não sei que jeito é esse que vão dar, no caso das IAs, né, para contemplar todo mundo, né? Porque o mundo é muito amplo. Como é que você contempla todo mundo? Eu não sei se vão conseguir, não. Assim, eu acho que sempre vai prevalecer o viés branco, cristão, heteronormativo e classe média. Eu não sei, assim, mas eu não sou da área, né? Eu estou falando como leigo. Eu não sei se um dia a IA vai conseguir não reproduzir o que a maioria entrega para ela, né? Mas é uma pergunta aí que fica até para nossas pesquisas, para a gente ver como que esse tema é amplo, né, e profundo, né? É um tema Uhum. realmente para a vida, né? Obrigado, pô, a tua contribuição é incrível, porque ela mostra como que esse assunto é complexo, né? Sim, eu até pesquisando, eu vi que a IA, né, o algoritmo, ele tem os seus dados que são representativos, só que ele tem muita deficiência em Sim, entender desigualdades históricas. Então ele aplica a desigualdade histórica para o dia de hoje, né? Então, tipo assim, você acaba tendo um problema
que vai nas Uhum. costas dos caras, enfim, é difícil. Mas eu queria só Sim. comentar uma outra coisa, o Uhum. Humberto, se eu tiver tempo, assim, acho que vocês, ou não, vocês estão com um pouco de pressa. Eu tô tranquilo. Fique à Tá, vontade, Tio. tá bom. É só por causa que eu ouvi você falando sobre é, o, a questão do, não sei se foi no racismo estrutural ou no racismo Uhum. religioso, em que você falou que existe o racismo tanto nas escolas, tanto nas igrejas. Sim, É, sim. eu entendo o seu ponto sobre o racismo na igreja, entendo você ser cristão, mas entendo o racismo dos próprios cristãos, né? Que eu sei que existem, mas esses cristãos que fazem racismo, que cometem esses atos, Uhum. não são cristãos verdadeiros. Nossa, isso é profundo. E por que que eu vou entrar nesse tópico? É só por causa que na Bíblia cristã, a gente tem lá em Gênesis Sim. 1:27, falando que Deus nos fez a imagem de Deus. Então, todos são feitos à imagem de Deus. Nossa. Lá eu acho que em Uhum. Gálatas, fala Sim, que não existe judeu, não existe gentio, não existe escravo, não existe livre. Então, isso é uma base teológica antirracista, né? O sim, mandamento sim. principal em Mateus é amarás o teu Uhum. próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo, quando uma pessoa não segue bases do cristianismo, ela não é considerada cristã. Sim. Então, a igreja Nossa. em si, ela Aham. é antirracista, sabe? Só que Maravilhoso. quem não Uhum. é, quem é racista, não é da igreja, não pode ser considerado cristão. Perfeito, perfeito. Racismo é pecado. Tua fala é sensacional. Exatamente Justamente. isso. Exatamente. Maravilhoso. A Muito bom, própria, cara. Pô, só, obrigado. desculpa ter falado, tá falando tanto, mas até a própria Igreja Católica, eu não Sim. lembro o ano, mas ela fez aquela, não sei se era uma bula ou uma audição falando dos sublimes Deus, que foi ela que efetivamente afirmou que os africanos, os indígenas, são verdadeiramente homens de Deus, com direito à fé, né, com direito Uhum. à adoração a Deus. Enfim, a Sim. gente tem essa base cristã, Aham. antirracista, e muitas vezes a gente fica brigando, falando, não, a igreja é racista e tudo os Aham. cristãos, né, a igreja católica é racista. Só que, na verdade, os cristãos que não são verdadeiramente cristãos, que são racistas. E Sensacional. isso mancha a igreja, né, Humberto? Essa fala tua é perfeita. Eu não posso falar isso como palestrante, né? Porque eu entro com um problema aí com Ixi, as pessoas justo. das igrejas. Mas você, como participante, pode falar e eu concordo totalmente. Obrigado pela contribuição. Não, é isso. Eu só queria comentar isso mesmo, porque eu frisei essas Uhum. duas partes que você falou sobre Sim, cristãos e igreja, aí tocou no meu ponto. com certeza. Pô, gratidão. Pô, somou muito. Obrigado. Não, mas obrigado, ô, Humberto. Obrigado, gente. Palestra top demais. Tamo junto. Obrigada, Diogo. Jéssica. Alguém levantou a mão, não foi? Foi eu. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu acho que quando a gente fala de racismo, tem várias discussões, né? Mas a que eu levanto aqui é que eu gostaria, na verdade, de fazer um convite para todo mundo, após sair da palestra, né? Independente dos lugares onde forem, é fazer o teste do pescoço. O Humberto deve conhecer, não sei se todo mundo conhece aqui, que é simplesmente olhar para o lado, ao seu redor, ali onde você estiver, e ver quantas pessoas negras estão naquele ambiente, né? E eu acho que é muito importante porque eu faço isso por ser uma pessoa negra, em olhar os lugares onde eu vou e ver quantas pessoas negras tem ali. E aí, tipo, eu já passei por situações onde eu era a única, eu estava no restaurante, eu era a única pessoa negra que estava sentada e as pessoas que estavam servindo eram pessoas negras. E isso, a partir daí, eu já tinha, né, escutado sobre o teste do pescoço e hoje em todos os lugares onde eu vou, eu faço esse teste para e também tem uma reflexão ali, né? Por que que Uhum. às vezes as pessoas negras estão só na posição de servir e não também sentado, né, sendo servido. E aí é só um convite mesmo que eu faço para todo mundo que está aqui, nos lugares onde forem, poder fazer essa observação. Maravilhoso. Sensacional. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? O debate está muito bom, mas a gente precisa seguir. Se não se deixar, a gente fica aqui até Fica meio-dia. até às 11, né, Sarinha? Com certeza. Gente, eu agradeço a participação de todos, do Humberto principalmente, da Sandrinha.
Foi muito rico, acho que para todos aqui presentes. E, novamente, a gravação vai ficar disponível para vocês. O material do Humberto, tanto a apresentação quanto o livro, nós vamos disponibilizar também, tá bom? E é isso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, eu tenho um contato tanto da Sandra quanto do Humberto, eu passo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Maravilha, Obrigada, contem Sarinha. comigo. Obrigado. Obrigada, Humberto. Tchau, Sarinha, gente. pessoal, desculpem o atraso. Valeu. Técnica é assim, né? Beijo, obrigada, tchau. Obrigada, Tchau, Humberto. tchau. Tamo junto. Beijo, tchau.